Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre o castiçal para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Lucas 8, 15 a 17. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Sejam todos bem-vindos a este canal, por nome Caterron. Eu sou Ayrton Vieira, seu responsável, e hoje, no dia do batismo do Senhor, em que nós comemoramos o batismo de Jesus e que encerra o tempo natalino e inicia-se o tempo comum, liturgicamente falando. Eu deixei para, então, fazer o fechamento da nossa pequena série Não Entregarei o Leão, com base na homilia do padre Giorgio Maria Faré, carmelita italiano, no dia de hoje, ao invés de ser ontem, como inicialmente previsto. Bom, e vamos tentar fazer esse fechamento, o que são pequenas inferências de cunho pessoal, pequenos apontamentos, com base na homilia do Padre Faré, para a gente poder tentar, de alguma forma, lançar ainda alguma luz sobre esse tema que, muito embora já haja, como foi dito, na literatura substancial, né, para um verdadeiro debate, para um verdadeiro confronto em busca da verdade, a maioria das pessoas ainda desconhecem ou mal conhecem ou pouco conhecem esse tema. Bom, o Padre Faré, ele vai então desenvolver o estudo dele com base em várias dessas literaturas ao longo dos 4 anos em que cursou, em que fez o seu doutorado, de 2 a 4 anos, em que fez o seu doutorado em Teologia Fundamental, pela Gregoriana, e ao mesmo tempo em que seguia com o seu ministério sacerdotal. Então, além de religioso, ele é um sacerdote e também é um doutor, hoje é um doutor em teologia, portanto, alguém ligado ao labor intelectual, é escritor, também tem obras publicadas, e tudo isso, né, o torna altamente credenciado para, por exemplo, proferir uma homilia como a que ele fez e que nós desenvolvemos ao longo dessa semana. Na verdade, lemos, né, a sua homilia, que foi traduzida ao português, bem como a 8 línguas mais, 7 línguas fora o original italiano, no total de 8 traduções, e que está no site dele, Veritate in Caritate, na descrição desse vídeo. Então, o Padre Faré, ele tem um diferencial com relação a vozes que já, tantas vozes que deram suporte para ele, que ao longo desses anos também produziram diversos trabalhos. A Estefania Costa é uma delas, o André Tionti é outro, e também o padre Fernando Maria Corné, mais recentemente, com 2 publicações de peso, Habemus Antipapam, interrogação, e Em Busca do Munus Perdido, ainda infelizmente sem tradução ao português, somente no italiano. E
e várias outras vozes, né, que agora eu não vou recordar o nome, mas que já produziram material substancial sobre o tema. E o Padre Faré, então, vai com uma aguda percepção, né, de que haviam problemas neste pontificado e diante de posições, de posturas de determinadas pessoas de alguma relevância, né, como foi o caso do Padre Alessandro Minutella, a princípio, né, e depois dele vários outros, mas antes dele mesmo 2 bispos da igreja que se manifestaram, né, favoráveis a um antipapado de Jorge Mário Bergoglio, que acusaram isto, e são os bispos eméritos Henry Gracida, ou Gracida, do Texas, e hoje já centenário, e o Monsenhor Jan Paul Lenga, polaco, e que foi ninguém menos que sagrou, né, bispo a Monsenhor Athanasius Schneider. Esses 2 personagens, eles, portanto, prelados da igreja, embora não sejam cardeais, mas se manifestaram publicamente também. E depois, com muitas controvérsias, porque é uma personalidade controversa, é uma personalidade polêmica, Monsenhor Carlo Maria Viganò, e isso em termos de prelados. Mas vários sacerdotes ao longo desse tempo, novamente aqui no caso do Brasil, né, mais uma menção honrosa ao Padre Jumirei, e ao redor do mundo, então, o Padre Minutella, Estados Unidos, América Latina, na Europa, vários sacerdotes, então, foram se manifestando e o número cresce a cada dia, bem como de leigos, de fiéis, em torno deste não consenso, desta não pacífica adesão universal com relação ao pontificado legítimo de Francisco. E é o que nós costumamos dizer com o dito, né? A sujeira, ela vai chegando a um nível em que ela já não pode mais ser oculta debaixo do tapete. Ela tem que se manifestar. Como Nosso Senhor mesmo também fala, a verdade ela sempre aparece, né? Cedo ou tarde, as evidências, os fatos vão mostrando para nós uma realidade que existe e que, por mais que se tente ocultar com diversos meios, estratégias, melhor dizendo, né, midiáticas, ideológicas, etc., ela não consegue se sustentar, ela não consegue ficar debaixo ali do tapete muito tempo, porque ela vai se avolumando. Então, o fato é que essa voz alçada desde a Itália, desde um convento carmelita, e também isso possui um significado muito interessante, porque é uma ordem ligada tanto ao profeta Elias, que foi chamado em seu momento, né, para desbaratar os 400 profetas de Baal, portanto, 400 pseudo-profetas, falsos profetas, até chegar a São João Batista, primeiro Santo Elias, depois São João Batista, e que desbaratou também, em seu tempo, vários falsos, né, o chamando de raça de víboras, de hipócritas. E esses 2 personagens, então, possuem uma estreita ligação com a ordem do Carmo.
em que figuras também honrosas, pilares da nossa igreja, né, passaram por ela. São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha, São Simão Stock, né, que recebeu a revelação do escapulário, e uma pleiade de outros santos que nos brindaram, né, com os dons, com os talentos recebidos por Deus. Então hoje, de menos de um ano para cá, surge, né, um sacerdote carmelita, portanto, da Itália, que nos coloca algo que não era desconhecido, não era inédito, ou seja, ele não teve a graça da originalidade nesse sentido, do ineditismo, ele não foi o primeiro, mas, de alguma maneira, ele se destaca, né, pela forma com que conduziu o processo, como expressou, né, o seu câmbio, a sua mudança radical de uma situação inverídica, de uma situação ilegítima, para uma situação verdadeira, não só verossímil, mas verdadeira, legítima, porque envolve prioritariamente questões jurídicas, das quais existe uma legislação apropriada, válida, que deve ser respeitada, e que, sine qua non, ou seja, uma situação sem a qual não houver um respeito a essas normas, a essas leis, não se dá o direito aos efeitos provenientes dessa lei. Ou seja, como toda lei, se ela não é cumprida, né, à risca, ela não produz os efeitos legais que produziria, ainda que efeitos práticos surjam disto. Então, por exemplo, é um exemplo que Estefania Acosta dá no seu livro, Bento XVI, Papa Emérito. Se, por exemplo, casassem, né, duas pessoas e aquele casamento fosse nulo, porém levasse um tempo para a igreja reconhecer esta nulidade. Então, um caso bem simples, né? Um dos cônjuges mentiu para o outro sobre sua homossexualidade, ou então sobre a sua falta de fé, ou então sobre a sua condição já de casado na igreja. E aí casam-se, começam a ter uma vida em comum, têm filhos, são reconhecidos civilmente pela sociedade como marido e mulher, adquirem bens em comum, esses bens são partilhados um e o outro, tem padrinhos, né, nesse casamento, as pessoas ao redor, a vizinhança, os reconhecem como marido e mulher, são produzidos efeitos práticos daquela união, porém, nenhum desses efeitos possui validade jurídica. E, mais ainda, perante Deus, são nulos. Ou seja, foi um ato ilegal, ilegítimo, e mais adiante, se não houver alguma forma de se consertar isso, por exemplo, se a pessoa não abandonar a sua homossexualidade, se houver uma verdadeira conversão, por exemplo, se ela passar a ter fé, que haja uma conversão também nesse sentido, ou seja, no sentido da fé, e até mesmo que de repente o seu cônjuge primeiro e legítimo
morra, ou se reconheça aquela nulidade daquela primeira união, então, até o fim da vida de ambos, a situação ilegítima vai se dar. E é o que acontece com a igreja nos dias de hoje. Francisco, ele é recebido como os outros quase 40 antipapas que já houveram. Ele, durante este tempo, este momento, ainda é recebido como Papa legítimo. Ele ainda é recebido pelas pessoas a nível civil, né, a nível eclesiástico, como o Papa. E as pessoas obedecem às suas normas, os seus ditames, né, as suas encíclicas, seus motos próprios, etc, etc. As nomeações são feitas e são designados bispos para dioceses, que por sua vez designam sacerdotes para determinadas paróquias. E como ficou bem comprovado ao decorrer de toda essa série de estudos, toda essa literatura, essa documentação, feita também por juristas, por advogados, por pessoas do direito canônico, do latim, da filosofia, da teologia, que ao longo desses 12 anos vem estudando profundamente e seriamente o tema e se vão convencendo pela realidade dos fatos, pelas evidências que existem. Então, tudo isso que se produz a nível administrativo, a nível de governo, na igreja, não possui validade jurídica. Eu sei que é uma coisa bem pesada, bem difícil, inclusive, de se engolir, né? De se aceitar, de se... E aí a gente volta à questão do Padre Farel, ou seja, ele não pediu, lá no final ele foi bem claro, eu não peço que se acreditem em mim pura e simplesmente, vão aos fatos, vão às fontes, estudem isso porque isso tem consequências seríssimas, gravíssimas para a salvação das almas. Todos esses atos, então, ele não tendo validade jurídica, o que acontece? Como nos explica muito bem o padre Fernando Maria Cornet, autor destes dois livros citados mais à frente. Essas pessoas, em seus cargos, elas se tornam também, como o antipapa, ilegítimas. Explicando, por exemplo, o caso de um bispo. Um bispo que foi colocado, mesmo ele sendo validamente consagrado, ele é sacramentalmente um bispo. Isso, se ele recebeu o sacramento da ordem episcopal, segundo as regras para a efetivação do sacramento, segundo as formas e a matéria próprias deste sacramento, ele é um bispo válido, ainda que seja feito essa consagração de forma ilícita. Então, por exemplo, os 4 bispos sagrados por Dom Marcel Lefebvre, contra as ordens, contra a autorização da Santa Sé. Foram, naquele momento, 4 bispos válidos, eles receberam o sacramento da ordem episcopal, eles se tornaram bispos, mas todos os 4 ilicitamente. Da mesma maneira, e aí não vamos entrar, não vou aprofundar essa questão, porque ela vai ser aprofundada, se Deus quiser, num outro tema, num outro texto do Padre George Faré. Da mesma forma, mas só para deixar como ponto de reflexão, da mesma forma, com as missas, mesmo tridentinas, qualquer missa,
de todos os 6 ritos da igreja, de todas as 23, 24 igrejas particulares ligadas à católica, melquita, maronita, copta, de rito, aquelas 23, 24 que agora me fugiram os nomes, mas podemos verificar ali, da Albânia, toda e qualquer missa, dessas, incluindo a tridentina, mas celebradas em comunhão com Francisco, que é um antipapa, elas são missas válidas se são feitas com a forma e a matéria próprias, mas são ilícitas do mesmo jeito que acusam, por exemplo, as missas novas, missas pós-conciliar, a missa pós-conciliar de ser. A parte mais tradicional da igreja acusa toda a missa nova de ser uma missa ilícita. Pois bem, essas missas tradicionais, essas missas em latim, celebradas em comunhão com um antipapa, são do mesmo jeito ilícitas. É uma coisa que pode gerar celeuma, não tem problema. Isso é código de direito canônico, isso é norma da igreja, isso é doutrina católica. Vamos supor, as pessoas podem dizer, mas eu não considero Francisco um antipapa, eu considero ele papa. Para você, subjetivamente, aquela missa é lícita. Porém, objetivamente, ela continua sendo ilícita, porque celebrada em comunhão com o antipapa. Ela é válida, a consagração, se o sacerdote forma e matéria, ou seja, se ele faz segundo os critérios, os 4 critérios, que depois nós vamos ver o contexto do Padre Faré. Mas, se ainda assim, sendo válida, havendo consagração, ele a reza em comunhão com um antipapa, qualquer que seja, por exemplo, com todos os que celebraram com os 39 antipapas anteriores, durante o momento que eles celebravam com ele, mesmo com boas intenções, mesmo um São Vicente Ferrer, que a princípio ficou do lado de um antipapa, pensando que papa fosse, as missas de São Vicente Ferrer, enquanto em comunhão com o antipapa, eram ilícitas, do mesmo jeitinho. Fechando parênteses. Então, as consagrações dos bispos, a mesma coisa. Eles são bispos ilegítimos, não enquanto bispos, não enquanto sacramento, mas enquanto a questão administrativa, pastoral, do governo daquela diocese. Eles são, para usar uma linguagem ainda mais clara, eles estão ali também como, de alguma forma, um usurpador. Não estamos falando da pessoa do bispo, do seu caráter, se é uma boa, se é uma má pessoa, se é... Não é isso, não é disto que se trata. O que está sendo dito, apenas reproduzido, é que um bispo que foi destinado, um bispo legítimo, consagrado validamente, que foi destinado por Francisco para determinada diocese, ele está exercendo ilegitimamente, ilicitamente, aquele governo daquela diocese. Foi até citado esses dias, creio que no programa do Arturo Periodista, o caso do bispo Munilla, da Espanha,
O bispo Munila foi sagrado um bispo, ainda na época de Bento XVI. Foi destinado por Bento XVI a uma diocese, tudo ok. Só que, não sei se 2016, 2017, já foi redesignado por Francisco para uma outra diocese. Então, neste momento, ele continua um bispo válido, mas exercendo ilicitamente aquela nova função naquela nova diocese. Por quê? Porque nenhum ato de um antipapa é válido, juridicamente falando. Porque ali ele está usurpando um lugar que não lhe pertence, está exercendo um direito que não é seu, um poder de mando que não lhe pertence. Como vai ficar isso tudo? Deus o sabe. Deus o sabe e continua como sempre no comando de tudo. Isso tudo para quê? Porque, primeiro, são coisas que não são tocadas, ou quando são tocadas, são cerceadas, e não se há realmente um debate sério, profundo sobre isso. A prova foi, como foi dito na série de vídeos, as respostas que nós obtivemos, né, dos mais de 5 e-mails enviados para sacerdotes, para bispos, etc. Um único bispo responde e ainda responde que há coisas mais interessantes para se ler do que, por exemplo, a homilia do padre Jorge Maria Faré. Nem que fosse, e veja, obrigação de um bispo ter conhecimento de algo que vem no sentido oposto, contrário ao que ele mesmo acredita, ainda que ele esteja na verdade. Por quê? Porque aquilo atinge aos fiéis. Os fiéis vão chegar de repente na internet, os seus fiéis, as suas ovelhas, o mesmo para com os sacerdotes, vão chegar, mas padre, isso. O padre simplesmente vai chegar e falar, não te preocupa com isso, reza e sofre com Bento XVI. Isso não diz respeito a gente, isso não é da nossa alçada, quando não ameaça esse fiel, né, com pecado mortal, como muitas pessoas já ouviram, que questionaram o pontificado, questionaram o papado, é um pecado mortal, e a gente pergunta, onde, com base em que essas pessoas, esses sacerdotes, esses bispos, esses cardeais estão afirmando coisas desse tipo? Quando na história da igreja colocar em dúvida fundada a eleição de um papa é considerado um pecado e ainda mais um pecado mortal. Se, como vimos, né, ao longo da homilia do Padre Faré, com as fontes que ele tem, principalmente no texto dele, as fontes são abundantes em dizer o contrário. Cardeais, doutores, santos, nós pegamos a literatura a este respeito e não vamos encontrar absolutamente nada neste sentido. E o curioso e o mais interessante de tudo, para não dizer o mais terrível, é que sacerdotes como o padre Faré, como o padre Corné, como o padre Minutella, como outros diversos, vêm sendo excomungados, como foi dito, ilicitamente, injustamente, mas vêm sendo excomungados pelo único delito de questionar um pontificado. Não se fala na doutrina desses padres, não se diz se eles cometeram heresias, se eles romperam, se eles foram cismáticos de fato. A única acusação, e pior, sem provas,
é de que eles não estão em comunhão com o Papa Francisco. Isso também é um dos outros sinais evidentes de que há algo de podre neste reino, de muito suspeito. Não bastasse Francisco nunca ter respondido às dúbias, dúbia nenhuma, colocada por cardeais, por bispos. Não basta ele ter feito o que ele fez desde o início, toda a sua heterodoxia, todo o simbolismo maçônico, esotérico, ocultista. Vide Nossa Senhora, desatadora dos nós, vide a tal da mascote, Lute, dessa outra coisa muito suspeita que é esse jubileu, que algumas vozes já vêm se levantando a respeito disso. Vide a pseudo-consagração da Rússia, que não foi feita e que muitas vozes católicas fervorosas, piedosas, vão defender. Defenderam a princípio, mas depois, ao ver a evidência de que não houve, não produziu nenhuma conversão da Rússia, recolheram o trem de pouso, ou melhor, botaram o trem de pouso para pousar e se aquietaram. Não bastasse todo o demais, não se ajoelhar para a Eucaristia e se ajoelhar para homens e beijar os pés dos homens, todo um símbolo, né? Pedir bênção a judeus, a islâmicos, etc, 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 e fazer tudo o que já vem sendo feito ao longo desse tempo. E mais, ao ponto das pessoas, desde o início, começarem a utilizar como comparativo entre ele e Bento XVI, ou seja, comparar os pontificados e absurdamente dizer que um vai em sentido totalmente oposto ao outro. Ora, se isso é assim, se um vai diametralmente oposto em sentido contrário ao outro, não podem ser os dois papas. Porque um papa não vai em sentido oposto ao outro, ele dá seguimento, ainda que de formas distintas, mas a essência pontifical, ela permanece, porque isso é promessa de Cristo, isso é indefectibilidade, tanto da igreja quanto do papado. Mas não é o que acontece. Se nós pegarmos, por exemplo, uma Traditionis Custodes, é um anti-summorum pontificum. Como pode isto, senhores? E aí tem um outro detalhe. Os tridentinos, os tradicionais, os de missa antiga e tal, vão ter que rebolar, desculpem a expressão, vão ter que rebolar para conciliar uma clara e evidente desobediência ao seu Papa legítimo, quando vier um decreto já definitivo para o cancelamento das missas antigas, o encerramento das missas antigas, que é o que vai acontecer, que é o que já está programado há muito tempo, e já vem sendo feita a conta-gotas ali, de forma mais incisiva, a partir do próprio Tradições Custódias. Esse pseudo moto próprio. Como é que vai ser, senhores? Vão aderir à heresia galicana? Vão aceitar, mas resistir? Vão continuar? Porque o pano de fundo disso tudo é um só. Enquanto as pessoas receberem um antipapa como papa legítimo, e como o padre Faré bem colocou, ainda vai colocar nos outros textos que a gente vai trazer aqui para vocês, eles vão contra a própria lei da igreja, que manda um papa ser obedecido, inclusive em seu magistério ordinário.
e, claro, com base na indefetibilidade, com base no dogma. Bom, nisso estamos. E essa situação, ela precisa, a cada dia que passa, ser devidamente afrontada, como até agora a maioria não quis fazê-lo. Porque do contrário, e isso eu venho falando já há um bom tempo. Claro, não é mérito meu, isso também é com base na reflexão de vários estudos ao longo desses anos sobre a matéria, de gente muito mais competente, inclusive das áreas do direito, e que nos apontam aonde isso vai dar. E isso vai dar em nenhum outro lugar do que diretamente para as garras do falso profeta. Apocalíptica coisa, claro, se considerarmos estes fins dos tempos apocalípticos, pelos sinais dados, ao ponto de já sumo pontífices santos como São Pio X já cogitar a possibilidade de o anticristo estar no mundo à sua época, devido aos sinais que ele vê ao redor. Como a gente encontra ali, principalmente no Código Ratzinger, de André Tionti, e também com Sanches Juan, agora eu vou esqueci o nome dele, da página, responsável pela página espanhola Como Vara de Almendro, que é um jurista, que é professor de direito, catedrático, e que vai, inclusive, dar subsídios ao próprio Cionti, né? Que depois ele vai colocar no seu livro, desenvolver essa questão. Francisco, ele dá início a uma outra linha pontifical, que é a de um antipapado. A partir do momento que Bento XVI e Francisco passam a coexistir duas linhas sucessórias, uma papal, outra antipapal. Para dizer, de Francisco só podem vir agora antipapas. Por quê? Porque hoje a maioria do colégio cardinalício, responsável ainda canonicamente pela sucessão de um sumo pontífice, esse colégio é constituído, em sua maioria, hoje, de anticardeais, de cardeais ilegítimos. Bispos, legitimamente sagrados, mas ilegítimos na sua função cardinalícia. Por quê? Colocados por um antipapa. E a linha de Bento XVI, que com a sua morte, entramos num outro aspecto bastante interessante, que são justamente as profecias dos papas de São Malaquias. Curiosamente, aqui de Monsenhor Albert Faget, PSS, não sei exatamente que congregação é essa, Companhia dos Padres de São Sulpício e Prelado de Sua Santidade, Monsenhor Albert Fages, em sua ocasião, ele publicou esse livro, e aqui no Brasil foi traduzido e foi editado por sede vagantistas. Controversiacatólica.com, está aqui, e que, curiosamente, é um livro que depõe contra o sede-vacantismo. Muito embora, claro, eles não vão considerar desta forma, mas... Por que eu trago esse livro?
Porque esse trabalho de Monsenhor Farget, se me permitem um pequeno trecho da sua introdução, e diz assim: sabemos que a famosa predição enumera, muito brevemente, em 2 ou 3 palavras características, toda a série de papas, desde Celestino II, em 1143, até o fim dos tempos. Ora, o que poderia ser mais impressionante do que a breve nota que ela nos dá do atual reinado de Bento XV, a época que ele foi escrito? O cristianismo despovoado, religio depopulata. Ao longo dos tempos já se viu uma hecatombe humana tão terrível, onde os mortos e mutilados são contados às dezenas de milhões, incluindo milhares de padres religiosos. Já se sofreu as devastações de tal flagelo, e esse fato poderia ser expresso com mais energia. Veja, aqui está falando de Bento XV, posterior a São Pio X. Sinal atestando, né, que já os tempos, naquele momento, realmente eram tempos cujos sinais davam a se pensar justamente nessas possibilidades. E o que nos interessa? Por que nos interessa trazer aqui a profecia de São Malaquias? Porque por esse trabalho, em que cita fontes, nós podemos ter uma probabilidade muito grande, mais para sim do que para não, dessas profecias serem autênticas. Muito embora a igreja não tenha se manifestado ainda oficialmente, explicitamente, mas implicitamente sim, inclusive com Bento XVI. Em suas conversações com Peter Swiftwald, que toca nesse tema, e que Bento XVI responde como algo digno de confiança. Então, de forma tácita, os pontífices, um ou outro pontífice, sempre voltou à questão de São Malaquias, fez menção a elas, e por esse trabalho nós percebemos que realmente é algo digno de confiança, senão de fé divina, lógico, como nenhuma profecia particular, privada vai ser, mas de confiabilidade. Por quê? Porque os fatos demonstraram. E por elas, nós sabemos que Bento XVI é de uma lista de 112, era o 111º, era o 111. Bento XVI, 2005, aqui está 2005 a 2013, claro, oficialmente falando, de Glória Olive, da Glória da Oliveira. Depois de Bento XVI, depois desse lema de Glória Olive, vem o famoso In Persecutione, e aí é o único lema que vai ter todo um desenvolvimento de uma ideia, um detalhamento, que não vai ser apenas o lema em si, mas outras informações vão ser acrescentadas a ele. In persecuzione extrema, sancti Rome ecclesias sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus, quibus transactis civitas spectiolis diruetur, et iudex tremendus iudicabit populum. Traduzindo, na perseguição final da Santa Romana Igreja, perseguição final, sentará Pedro Romano. E aí não é um título dado sobre uma determinada pessoa, já é um nome concreto,
único que recebe um nome concreto. Petrus Romanus, Pedro Romano, que conduzirá o rebanho em meio a muitas tribulações. Conduzirá o rebanho, naturalmente, no caminho certo, pela porta estreita, pelo caminho estreito. Uma vez terminadas estas tribulações, a cidade das 7 colinas será destruída. E o terrível juiz julgará o seu povo. Fins dos tempos. O que para nós e muitos outros santos, doutores, etc., não significa o fim do mundo, não significa juízo final. Sobre isso, em outro momento. Então, o que está sendo dito aqui? Depois de Glória Olive, viria num momento de perseguição que se chamará Petrus Romanus, Pedro Romano, fazendo menção, né, o único Pedro, depois de São Pedro, nenhum outro papa na história se chamou Pedro. São Pedro, ele era judeu e foi para Roma, morreu em Roma e foi o primeiro bispo de Roma. Por isso a igreja passou a se tornar romana em sua sede, em função de São Pedro ser o primeiro bispo daquela diocese e também por São Paulo ter evangelizado e ter sido morto, martirizado lá também, junto com São Pedro. Então, na perseguição final, na última perseguição, portanto, nós teremos alguém, por essa profecia, que se chamará Petrus Romanus, Pedro Romano, e que conduzirá o seu rebanho em meio a essa tribulação. E finda essa tribulação, Roma simplesmente será destruída, como La Salette também já vaticinou. E por que isso? Só adiantando, dando um spoiler. Porque simplesmente a igreja deverá voltar para a sua origem. Exatamente, Jerusalém. De Sião sairá a lei. Isaías e Salmos. Fechamos por aqui. O ponto central não é esse. O ponto central é: então, como, se essa profecia é verídica, pelo que se demonstrou até o momento, como Francisco pode ser Petrus Romanus? Primeiro, porque não vivemos essa perseguição final. Ela pode ter começado, pode ter se iniciado, mas ela não está ainda próxima do seu fim. Ainda tem muita coisa para acontecer. As evidências, né, os sinais nos mostram isso. Ainda temos uma certa liberdade de ação que na maior tribulação, que na grande tribulação, não se terá. E por quê? Também porque essa tribulação, essa grande tribulação a que se faz referência, é a tribulação de Tessalonicenses, que é a tribulação de Apocalipse, que é a tribulação dos Evangelhos, que é a do Anticristo. Onde está o Anticristo? Visivelmente falando. E 2, não pode ser Francisco, porque ele simplesmente não está conduzindo o rebanho pelo caminho estreito, pela porta estreita. O que é outra evidência. Então, por mais que se tentasse forçar a barra, dizendo que ele é descendente de romanos, de italianos, embora tenha escolhido o nome Francisco, alguma relação com Pedro,
foi uma costura ali, um remendo muito mal feito, que não dá essa sustentabilidade, não dá essa verossimilhança a esse tipo de interpretação para Petrus Romanos. E porque sabemos realmente que é um antipapa e que não seria este personagem. Mas não é o momento, não é o lugar de se aprofundar, mas apenas uma outra pista, né, para nos fazer pensar um pouco, né, refletir um pouco a respeito. E para concluir, há um ponto, né, meu não só meu, claro, de discordância, né, do padre Faré, o que não invalida, como dito no vídeo anterior, não invalida em absolutamente nada, né, toda a sua homilia, todo o seu corajoso, valente, heróico e, em certa medida, santo posicionamento, que serve de modelo, que sirva de modelo, né, como o próprio Padre Jumirei, ainda que de modos operantes distintos. E é justamente tem a ver com o seu ponto de vista no sentido da solução para este caso. O Padre Faré vê, né, com muita sensatez e com muita coerência em relação à sua função, ao seu ministério e à sua formação, em ver a solução apenas ali do ponto de vista jurídico para este imbróglio. E essa solução seria, em ao menos 3 cardeais pré-Francisco, ou seja, ainda eleitos por João Paulo II e o Bento XVI, ou o Bento XVI, que existem. Creio que pelo tempo demais, eu li isso em algum lugar, uns 10 anos, até o final desta década, esses cardeais ainda estariam vivos e em idade para serem eleitores. E a solução, então, viria, canonicamente falando, destas pessoas. Bom, é realmente uma possibilidade, sem problema. Porém, por tudo, pela própria história, pela própria escatologia, ou esratologia, sinais dos tempos, as evidências, e com um processo de cada vez maior perseguição, cerceamento, cancelamento. Vejam, quando houve o anúncio da sede impedida de Bento, nenhum cardeal, naquele momento, todos eleitos ou por João Paulo II ou por Bento XVI, e alguns até por Paulo VI, nenhum cardeal daqueles alçou a sua voz. Que dirá nesse momento? Tudo para dizer, eu e outras pessoas comigo acreditamos antes numa intervenção divina, que inclusive, de alguma forma, foi pré-anunciada por uma mística beata, que foi Isabel Canoni Mora, e que menciona, em algum lugar de suas profecias, nesse exato momento eu não tenho a fonte aqui comigo, mas posso procurá-la, dizendo que Petrus Romanus, essa figura de São Malaquias, Petrus Romanus, viria por uma intervenção divina, da mesma forma como o primeiro Pedro, escolhido diretamente por Jesus Cristo, colocado por Jesus naquela função. Então, o último Papa do tempo dos gentios, da igreja como sede em Roma, por isso Petrus Romanus, seria também
originário de uma intervenção divina. Intervenção divina na história, desde Adão e Eva, há de sobra. E mesmo nos dias atuais, principalmente com os milagres eucarísticos e os milagres deles decorridos. Então, é a questão de se esperar esse desfecho, como é que Deus vai solucionar esse quebra-cabeça, esse quase checkmate em que a igreja se encontra, mas sabemos que vai ser assim. Deus virá em socorro, o coração imaculado de Maria triunfará depois que a Rússia for verdadeiramente, validamente e devidamente consagrada, o que vai ocorrer ainda, naturalmente, por um legítimo Papa, que não será ninguém mais que Petrus Romanos, se considerarmos essas profecias, e que resta a nós começar realmente a querer nos preparar para separarmos-nos do joio, para nos aproximarmos cada vez mais do trigo, como disse o Padre Faré ontem. Ou seja, para ir nos distanciando dessa anti-igreja, segundo a linguagem de João Paulo II, desse anti-evangelho que vem a nós com cara boa, muito bem maquiado, mas deixando o seu rabo à amostra. É imperativo algo nesse sentido. Por quê? Porque se seguirmos em obediência a este antipapa, o curso natural será continuarmos a obediência até essa linha sucessória antipapal chegar no falso profeta apocalíptico, que é aonde isso vai chegar. Não sabemos ainda quantos viriam depois de Francisco. Alguns dizem que Francisco seria esse falso profeta. Nunca acreditei nisso, não tenho motivos para acreditar, não há evidências para nos mostrar isso. Mas, ao contrário, há evidências para mostrar ele como um precursor deste precursor do anticristo, que será o falso profeta, a besta da terra, um dos únicos dois personagens em que a Bíblia já dá como certa a sua condenação. Nem a Judas isso foi feito, nem a Caim isso foi feito, nem a nenhum outro. Mas a estes dois sim. Quantas pessoas, biblicamente falando, eles vão arrastar consigo? A maioria. Este é o verdadeiro problema. Se a maioria hoje continua prestando a sua obediência a este antipapa, a ordem natural das coisas é que elas continuem dando a sua obediência para o próximo que virá, para os próximos que virão, até chegar a prestarem obediência ao falso profeta, que é exatamente o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, número 675, agora aqui nos cards, numa série de 3 vídeos, e que vai levar a maioria, essa impostura religiosa, segundo as palavras do Catecismo, essa impostura religiosa vai abarcar a maior parte das pessoas. Não é brincadeira. O buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. E já não há mais hora para os que me ouvem. E quando as palavras do Padre Faré e de tantos outros, não há mais hora, não há mais tempo de seguirmos tergiversando, negligenciando este aspecto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado, com Nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Pai São José, um santo domingo, dia do batismo de Nosso Senhor. E se Deus quiser, até a próxima semana, com a continuação de alguns textos, alguns pronunciamentos do Padre Faré, para nos ajudar a aprofundar mais um outro aspecto dessas questões. Que Deus nos abençoe.